Oi, amores! Eu finalizei o nosso encontro 7 e fiquei pensando que faltou falar um pouquinho mais numa parte que muita gente me perguntou no Insta quando eu falei sobre essa questão de união estável e casamento, né? A diferença. E aí algumas pessoas vieram perguntar se seria difícil fazer a conversão da união estável em casamento. E como no encontro anterior eu achei que apesar de ter ficado longo, né, o vídeo, eu poderia ter falado um pouquinho mais. Então eu vou voltar, tá, um pouquinho nesse tema para que não fique esse tipo de lacuna. Não quero que vocês tenham dúvidas daquilo que é possível fazer para corrigir essa rota, tá? Então, hoje nós vamos falar da conversão da união estável em casamento. Então, é aquele exemplo que eu dei da pessoa que resolveu morar junto, não formalizou a documentação, tá? E não importa se esse resolveu morar junto faz um mês, faz um ano, 10 anos, 15 anos, independente do tempo que passou, é possível a conversão dessa união estável em casamento. E nessa conversão da união estável em casamento, vem mais uma vez o quanto é importante o planejamento. Porque, gente, olha que bacana, vocês com essa ideia do planejamento vão poder estar optando no momento da conversão da união estável no casamento, com a ajuda, né, da advogada aqui que vos fala, de preferência, nós vamos estudar dentro dessa conversão o regime que vai ficar melhor. Então, no nosso exemplo, vamos supor que você tem um regime de união estável há um mês. Então tá novinho, novinho esse relacionamento. E aí você decide converter a união estável em casamento. Nós vamos estudar como é que estão as questões dos bens pessoais e como é que vai ser a partilha e transmissão desses bens, tá? A partir da conversão em casamento. Mas vamos supor que no meu exemplo, já faz 10 anos que vocês estão juntos. E aí vocês falam, bom, é hora de convertermos, né, a união estável em casamento. Como é que fica, doutor, os meus bens anteriores? Não tem problema, a gente vai estudar uma maneira e nós vamos encaixar toda a questão de bens no tipo de regime de bens que nós vamos usar. Desculpa, gente, eu tô no quarto da minha filha, uma dinâmica diferente. Acabei derrubando a caneta aqui. Italiano fala sempre com a mão, né? Então nós vamos estar estudando qual que é o regime de bens que acolhe esse período em que as partes, os conviventes, foram realmente fazendo patrimônio, ganhando seu dinheiro. Tinha bens que veio, né, com cada um, mas de repente eles super se entenderam, a sintonia é bacana e aí foi feito um aumento nesse patrimônio. E o casal quer preservar algumas coisas, então nós vamos estudar a melhor forma e o melhor regime. Erra quem pensa que no momento de converter a união estável em casamento, eu sou obrigada a seguir o regime de casamento tradicional, que no caso é o da comunhão parcial de bens. Está errado. Eu posso sim criar ali um contrato e a proteção aos bens no regime de casamento que eu vou fazer a partir da conversão, tá bom? Então, agora eu sinto que o assunto ficou um pouco melhor acomodado. Fico mais tranquila e a gente aproveita esse encontro 8 para perguntas mesmo. Fico à disposição para vocês tirarem dúvida, porque regime de bens às vezes traz dúvidas mesmo, né? E a gente está aqui para isso, para poder conversar e sanando essas dúvidas e trazendo para vocês tranquilidade. Um beijo, obrigada!